Hoje, última aula mais de conclusão e de reflexão sobre algumas coisas práticas que nós podemos pensar quando nós estudamos o livro do Apocalipse. E o tema hoje é Seguindo o Cordeiro, última aula da nossa série. Aí, fomos edificados durante 8 semanas, né? Quero também agradecer aí ao reverendo Rodrigo que me substituiu muito bem nos dias em que me faltou voz, mas vocês percebem que a voz voltou, assim, não está aquela Brastemp ainda, né? 90% voltou. Depois dessa aula e da pregação de hoje, vai diminuir para uns 80%, mas faz parte. Obrigado pelas orações de todos. Gente, vamos fazer um resumo até agora. Segundo Apocalipse, fomos redimidos de uma cultura de morte pela morte do Cordeiro, por sua fidelidade até a morte, sendo tudo isso, paradoxalmente, a própria vida e também é a própria vitória. Então, quando nós vemos a dinâmica do Antigo e do Novo Testamento, nós vemos o tema da morte ganhar um contorno muito diferente daquilo que nós, pela nossa própria experiência, associamos à questão da morte. Geralmente, quando nós pensamos na morte, nós pensamos no fim, em algo ruim, doloroso. Mas a graça de Deus, ela nos surpreende na medida em que Ele transforma a nossa pior experiência no ponto de virada da vitória de todos nós. Por meio da morte de Jesus Cristo, é que nós temos a vida. E por meio daquilo que muitas pessoas consideraram a sua derrota quando Ele morreu na cruz do Calvário, nós temos a nossa vitória. Então esse paradoxo, essa tensão, ela é muito importante dentro das Sagradas Escrituras e nos ajuda a perceber que Deus, Ele é muito maior do que as nossas fraquezas. Deus é muito maior do que todas as nossas angústias. Ele usa isso para nos redimir. Então trata-se de vencer a tentação até que ela desista ou ceda, mesmo diante de tudo o que a cultura de morte pode fazer. E quando nós falamos do Apocalipse, no seu sentido mais prático, nós podemos falar de uma espiritualidade dentro desse livro que nos convida a viver a realidade dessa revelação em diversas perspectivas, e é muito importante nós deixarmos isso claro aqui. Tudo que nós fazemos aqui na Escola Metropolitana, as pregações que nós proclamamos durante o domingo, nunca é apenas no sentido de acrescentar a você informações, ainda que a parte informativa seja importante. Mas a informação, ela nos dirige à formação. A formação como discípulos de Jesus. Ou seja, por meio daquilo que nós aprendemos, por meio daquilo que nós compreendemos, nós somos convidados a vivermos em resposta a tudo isso. Essa é a nossa perspectiva missional, essa é a nossa perspectiva de ação, de prática, e por isso, depois de 8 semanas, vem do Apocalipse, nós precisamos ver como que nós vivemos isso no nosso dia a dia e na nossa rotina. Então, eu vou falar rapidamente sobre esses 7 pontos, a começar da parte da adoração. Queridos, Deus nos chamou como um povo de adoração. Nós fomos feitos para a glória de Deus. Nós fomos chamados para adorar a Deus, em todos os sentidos, em todos os momentos. E não é diferente daquilo que Apocalipse nos ensina, porque o Apocalipse nos convoca a adorar a Deus, que é o Criador e Redentor, aquele que no começo é colocado como Alfa e Ômega, Deus o Pai, aquele que reina, mas também adorarmos o Senhor Jesus Cristo, que também é o nosso Redentor, que é o Cordeiro que foi morto, que é o Alfa e o Ômega, que é o nosso Senhor. Toda a nossa vida, toda a nossa existência, ela deve orbitar ao redor do Deus
Trino que nós cremos e professamos. Fazer com que Deus faça parte da nossa existência. Nós colocarmos toda a nossa vida aos pés do Senhor Jesus. Essa é a grande visão que nós temos. Porque Apocalipse nos desvela toda a criação diante do trono e diante do Cordeiro que foi morto, prestando a sua adoração. Os seres espirituais na figura dos 24 anciãos, dos quatro seres viventes, dos anjos que rodeiam o trono, mas também de toda a igreja que é convocada para se juntar à adoração. No momento em que nós nos reunimos aqui, por exemplo, para adorar a Deus em cada domingo, nós nos juntamos com as nossas vozes a toda a criação. Você já imaginou o que é isso? O nosso culto tem reverberação cósmica, universal, intergaláctica, porque nós nos associamos à adoração dos anjos, de todas as coisas que celebram Deus e aquele que está no trono junto com ele, ou seja, o Cordeiro. O reinado de Deus não se situa apenas no futuro ou no passado, mas no presente. E quando nós adoramos a Deus, por meio de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, nós declaramos que Jesus reina agora, hoje, nesse momento, na minha vida, no nosso cotidiano. A convocação à adoração é, portanto, inseparável do comprometimento que nós precisamos ter. Deus em Cristo, assim como oferece tudo, Ele nos exige tudo também. Deus nos deu tudo. Deus tem o direito de nos exigir também tudo. A adoração é a sua entrega total a Deus. Nada do que você tem é seu, na verdade. Tudo pertence a Deus. E como nós usamos os nossos recursos, o nosso tempo, a nossa força, em adoração ao Senhor, é o que nos torna diferentes neste mundo. A adoração é muito importante. Uma vez que a espiritualidade litúrgica de Apocalipse diz respeito a comprometimento e vida, e não apenas a rituais e canções, quem adora a Deus e ao Cordeiro deve evitar voluntária e conscientemente envolver-se em qualquer coisa que se aproxime de idolatria. Ou seja, nós somos solenemente advertidos a não vendermos a nossa alma para qualquer coisa ou qualquer um. Por quê? Porque a nossa vida já pertence a Deus. Nada pode assumir o lugar que pertence só a Deus. E idolatria é sempre você colocar no lugar de Deus qualquer outra coisa. Sejam coisas materiais, sejam coisas subjetivas, sejam filhos, seja até a própria igreja, ou até aquilo que você pensa de você mesmo. Nada pode substituir o lugar de destaque que Deus tem que ter. Apocalipse é assim, tudo faz o seu olhar convergir para Deus. A sua esperança é em Deus. Mesmo você vivendo dificuldades, você olhando para Deus, você ganha força para superar essas dificuldades. Em Apocalipse, a fidelidade é retratada de forma positiva por seguir o Cordeiro e ser marcado com o selo de Deus de propriedade e proteção, mas também é retratada de forma negativa pela recusa em seguir a besta e receber a sua marca. Porque o crente não precisa ficar preocupado em receber a marca da besta, porque o crente já tem a marca de Deus. Nós fomos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Então, no dia da redenção, Deus, o Pai, Ele olhará para cada um e achará nos crentes e no seu povo o selo que garante quem eles são. E garante que esses selados farão parte da eternidade, no novo mundo, da nova criação. Aqueles que vendem a alma
para os poderes desse mundo, aqueles que colocam as coisas do presente século como prioridade, esse sim já tem a marca da besta, que não é uma marca física como nós já aprendemos, é uma marca espiritual, é uma marca que mostra a disposição daquela pessoa, uma marca que revela quem ela adora. Se você adora Jesus Cristo, você já tem a marca de Cristo dentro do seu coração. E essa marca é uma marca indelével. Ninguém pode tirar isso de você. Ninguém vai tirar isso de você. Na adoração, ouvimos o Espírito falando por meio das canções, das escrituras, de sermões, de pessoas. Uma parte essencial da adoração, como vemos nas mensagens às igrejas do Apocalipse, é o arrependimento. Certamente essa palavra é um aspecto fundamental do que o Espírito nos diz, pois também nos reunimos no presente para adorar. Sabe quando você vê que realmente você é uma pessoa adoradora? Quando você constantemente é chamado à presença de Deus em arrependimento. Quando você olha para si e você descobre que você ainda tem muitos ídolos a destruir dentro do seu coração. Quando você vê as suas próprias atitudes e você se enxerga muito aquém do ideal que Deus exige de você. E por isso você se arrepende. O Espírito Santo faz isso. Então olha só como Apocalipse nos abre uma visão total do agir de Deus. Nós somos conduzidos pelo Espírito Santo a adorar a Deus, o Pai, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Essa é a marca que precisa ser constantemente avaliada dentro dos nossos corações. Será que há arrependimento? Nós somos pecadores. Por isso, constantemente, precisamos ser chamados ao bom senso que o Espírito Santo nos permite ter. A analisar, será que aquilo que estou fazendo é certo e agrada a Deus? Ou é aquilo que, de alguma forma, prejudica a minha vida, prejudica o meu relacionamento com Deus? Então, o fator da adoração é muito importante. Mas também, Apocalipse nos refina o discernimento, visão e imaginação. A visão necessária ao discernimento não torna a fé anti-romana, anti-brasileira ou contracultural em um sentido geral e abrangente. Em vez disso, a nova visão, a visão renovada por Deus, nos chama a confiar no espírito do discernimento para distinguir o que é bom e o neutro do que é mal, a fim de que possamos permanecer na Babilônia sem, porém, pertencer a ela. O que Deus faz em nós é transformar a nossa forma de pensar, para que possamos entender que o nosso papel aqui no mundo não é ser simplesmente do contra tudo que acontece no mundo, mas também não é no sentido de você se associar e pertencer ao mundo totalmente. O discernimento que o Espírito Santo nos permite ter é de termos, como crentes aqui no mundo, uma distância segura. Não tão próximo ao ponto do nosso coração ser corrompido e não tão distante ao ponto de não desempenharmos a missão que Deus nos deu de sermos sal e luz da terra. Nós estamos na Babilônia, nós estamos no Brasil, nós estamos nesse mundo, nós pertencemos a esse sistema, mas nós não somos daqui. Não é isso que nos motiva, não é isso que nos define. Nós estamos na Babilônia, mas nós não pertencemos a ela. E essa visão nos faz viver de forma diferenciada. Nos faz imaginar, ainda vivendo aqui, sobre as coisas de Deus, sobre a esperança que motiva
a nossa fé. E quando nós falamos em fé, nós falamos também do aspecto de fidelidade e resistência profética. Porque se nós estamos aqui na Babilônia, e nós não pertencemos à Babilônia, muita coisa que acontece na Babilônia será objeto da nossa crítica. Por quê? Porque esse mundo não funciona de acordo com os parâmetros de Deus. Esse mundo é dominado pelas forças malignas. Esse mundo está cheio de pecado. Então, muito daquilo que acontece na nossa realidade é sim alvo da nossa crítica. É o que nos faz estarmos diante de Deus de forma fiel. Apocalipse conclama todos os cristãos a se recusarem a participar em atos que expressam lealdade e devoção a deuses de poder e força, de caráter militar, político, social e econômico. Porque as coisas de Deus, elas não podem nunca estar restritos a certos sectos e divisões e opiniões que nós temos na sociedade. A nossa visão como crentes em Jesus Cristo deve ser muito maior do que recortes da realidade. Ao vendermos a nossa alma para o mundo, nós estamos, de alguma maneira, renegando a fé. Em meio ao império, em meio a esse mundo, a igreja é chamada à resistência por palavras e atos, em uma consequência inevitável da fidelidade de Deus. Queridos, a igreja sempre será crítica a quem está no poder. Sempre deve ser crítica em relação a quem está no poder. A igreja tem a sua voz profética, que não pode ser negociada por nada. Nós temos um papel aqui de proclamar as verdades do Evangelho, que é algo que nenhuma dimensão do poder humano pode fazer. Então, o Evangelho não pertence a uma ideologia mais para um lado ou mais para o outro. O Evangelho é Evangelho. Ideologia é ideologia. E o Evangelho está acima da ideologia. Então, nós não podemos vender a nossa alma a ideologias. Nós precisamos oferecer a nossa alma em resposta àquilo que Deus fez em Cristo Jesus, conforme nos diz o Evangelho. E nos nossos tempos, isso é muito importante ser afirmado e reafirmado. É um chamado que requer o discernimento espiritual profético concedido pelo Espírito de Deus em verdadeira adoração. Isso significa falar a verdade diante do poder, o que pode trazer sofrimentos e perseguições. Já diziam os filósofos que a tendência mais natural do ser humano é a bajulação. Diante do poder, a tendência é você bajular. Por quê? Porque isso te traz benefício. Mas o que se espera do crente é que o crente abaixe a cabeça apenas para o seu rei, Jesus Cristo. E tudo que se levanta contra esse reino e contra os seus ideais, que é o Evangelho, nós somos resistentes. Nós somos resistência. A verdadeira resistência somos nós. O chamado é a fidelidade irrestrita ao verdadeiro e único Senhor e Deus. Mas quando nós somos essa voz profética, o perigo que acontece é de nós ficarmos arrogantes. Porque nós nos sentimos no direito de criticar a todos, menos a nós mesmos. Nós somos a voz profética desse mundo. Beleza, a igreja metropolitana tem que ser a voz profética em Campinas, no Brasil, no mundo. Mas quando você fala assim, eu sou a voz profética, parece que você é a voz profética porque você é bom. Você tem algo para ensinar. Não. A voz profética para o outro também é voz profética para mim.
Uma espiritualidade apocalíptica, como a que vemos em Apocalipse, carrega consigo diversos perigos inerentes, sendo a arrogância a principal delas. Falar em identificar idolatria e império, em resistência em falar a verdade diante do poder, pode facilmente levar um indivíduo ou uma igreja a uma posição de autoconfiança que necessite de correção. A nossa igreja, a metropolitana, nunca pode se encontrar num lugar de vomitar ordem como se ela mesma fosse a igreja mais perfeita. Não. Nós também temos problemas. E quando nós apontamos um dedo para o outro, no sentido profético, nós também apontamos o dedo para a nossa fragilidade, a nossa fraqueza. Então nós precisamos constantemente analisarmos individualmente o que eu tenho feito de errado, o que a nossa igreja precisa melhorar, para que de forma melhor nós possamos exercer esse papel profético no mundo. Não obstante, a autocrítica sempre é necessária. Não há motivos para a acomodação, tão somente vigilância. Então, quando você se acomoda, está tudo bem. Quando você se acomoda, não tem problema. Mas, ao nos acomodarmos, nós nos mostramos mais vulneráveis. Então, como deve ser a nossa atitude? Como Jesus nos ensinou: vigiai e orai, sempre vigilantes, atentos. O esforço constante para manter as próprias vestes limpas. Meu irmão, a sua veste está limpa diante de Deus? A sua veste limpa dá autoridade para que você possa, diante do mundo, emitir a sua voz profética? Então você veja, é uma coisa para fora, mas também uma coisa para dentro. Você denuncia o pecado lá fora, mas você também sabe que você tem os mesmos pecados aqui dentro do seu coração. E não é novidade nós dizermos que aquilo para qual nós somos mais críticos é justamente aquilo que é a nossa maior fraqueza. Às vezes você é muito duro moralmente com o irmão. Pode ser que seja um diagnóstico de um coração moralista, porque é justamente a sua própria dificuldade. Então, se é a sua dificuldade, não é que você não pode, não é que você tenha que se abster de emitir voz profética, mas você tem que cuidar do seu coração, para que você seja coerente. E olha só como o Apocalipse nos ensina a fazer isso. Todo momento, Jesus pedindo a fidelidade do seu povo, as vestes brancas do seu povo, para que esse povo possa anunciar em meio a uma grande guerra que nós vivemos. Sim, nós vivemos em um estado de guerra. Mas a guerra que nós vivemos é uma guerra que nós combatemos com armas diferentes das guerras convencionais. Já dizia o apóstolo Paulo que as armas das nossas milícias são poderosas. Mas também o mesmo apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades que vivem nesse sistema. Logo, a guerra que nós travamos não é com armas convencionais. A guerra que nós travamos é com armas especiais. Porque a nossa guerra é contra as forças do mal. E veja só, Jesus nos ensina muito a respeito de guerra espiritual. A morte de Jesus nos indica como deve ser a nossa guerra contra o mal. E como Jesus venceu a guerra contra o mal? Morrendo. Não foi rogando que legiões de anjos o acudissem quando ele foi preso, porque ele podia fazer isso. Nem o Cordeiro e nem seus seguidores, portanto, pelejam de qualquer forma que não seja a fidelidade
a ponto de por ela sofrerem e morrerem. A nossa forma de vencer a batalha é sofrendo, morrendo e aparentemente perdendo. Como a derrota do mal já foi, em princípio, alcançada pela morte do Cordeiro, em um discurso ato não violento de resistência fiel, sua queda derradeira, ou seja, a queda, a vitória sobre o mal, será finalmente obtida da mesma forma. Esse modus operandi de ação e fala fiel e não violenta, fundamentado na vida e no testemunho do Cordeiro, é o modo de agir oferecido e, em última análise, requerido dos seguidores do Cordeiro. Os seguidores do Cordeiro não guerreiam a guerra de forma violenta. A violência não faz parte do nosso vocabulário. Porque aquele que tinha todo o direito de vencer com violência, não o fez. Jesus, ele foi levado como para o matadouro? Calado. Às vezes, meus irmãos, o nosso prejuízo é a nossa maior vitória. E o crente não é chamado para ter lucro. O crente é chamado para ter prejuízo. Porque é chamado a negar a si mesmo, a carregar a cruz e seguir. Então, às vezes, a gente briga com as pessoas, não é verdade? E o orgulho dentro do nosso coração faz com que a gente sempre fale mais alto, tenha um melhor argumento para vencer. Mas, às vezes, perder é a melhor coisa que você faz. Dói? Dói. Mas foi assim que Jesus venceu. Quando nós participamos dessa guerra com fidelidade, com um espírito brando, é aí que nós vencemos. Então isso nos faz enxergar a guerra de forma diferente. Por isso que é guerra cruciforme. Nós vencemos a guerra desse mundo com a cruz. E com a cruz à frente. E a cruz é símbolo de vergonha, de morte, sofrimento, sacrifício. Aqui é o que nós temos para hoje. Na glória será diferente, mas aqui nós somos chamados a isso. E batalhando e vivendo, nós somos chamados a testemunharmos e a vivemos uma vida em missão até que Ele venha. O distanciamento criativo e autoimposto de certos valores e práticas da Babilônia diz respeito à igreja não poder ser a igreja da Babilônia até que se torne uma igreja fora da Babilônia. Apocalipse tanto diz sim quanto não para o mundo. Uma igreja que esteja ao mesmo tempo dentro e fora da Babilônia não conseguirá ficar parada. Perceber a idolatria nos leva a evangelizar. Perceber a injustiça nos leva a agir. Pensou comigo qual que é a missão da igreja metropolitana? Qual que é a missão da igreja do Senhor Jesus Cristo? É testemunhar e proclamar. Mas nós não podemos fazer isso apenas de formas antigas, de formas ultrapassadas. Nós sempre precisamos ver quais são as respostas que nós precisamos oferecer a esse mundo em constante transformação. Nós, como igreja, não pertencemos ao mundo, mas nós estamos no mundo. E o mundo precisa ser positivamente influenciado, atingido pela igreja. Nós estamos aqui na nossa fase de organização. Já já nós poderemos dizer que nós somos oficialmente igreja. Mas e daí? E daí? Se isso não for para causar um impacto abençoador no nosso contexto, na nossa rua, aqui no nosso bairro, a nossa igreja vai ser apenas um clube social. E de clube social, o mercado evangélico está cheio. Não precisamos de mais um. Agora, o que nós, como igreja metropolitana, podemos fazer para essa sociedade?
Como que essa construção pode servir à cidade? Como que os nossos dons e talentos podem trazer bênção a crentes e a não crentes? Nós vemos a necessidade de pregar o Evangelho, é verdade. Também vemos que nós precisamos viver a justiça de Deus no nosso momento, no nosso meio. Uma espiritualidade de adoração incivil e resistência não significa que a igreja não tenha interesse na prosperidade da cidade. É o exato oposto. Sua atividade missional no interesse da prosperidade da cidade, contudo, não é moldada pelos valores e pelos planos da cidade, mas pelo Evangelho. Não será a proposta de governo da cidade de Campinas que vai mover a nossa igreja. Mas a nossa igreja tem um papel para abençoar a cidade de Campinas. Um papel fomentado, moldado, influenciado, impulsionado pelo Evangelho. O que só a nossa igreja pode fazer? Já parou para pensar o que só a metropolitana pode fazer nesse nosso contexto? Que é diferente do que as nossas igrejas irmãs podem fazer nessa cidade. Tem algo que elas fazem e que nós vamos deixar elas fazerem melhor. Tem algo que nós podemos fazer de diferente para abençoar, para que todos possamos cooperar, para que o Evangelho progrida, avance por essa cidade, trazendo bem-estar, inclusive social, a todas as pessoas. Até que a Nova Jerusalém chegue, nossa missão é contribuir para a prosperidade da nossa cidade. Onde nós estamos, onde nós fomos plantados. E se esse não for o alvo, ou um dos alvos da nossa igreja, a nossa igreja vai ter sérios problemas diante do Senhor da igreja, que é Jesus Cristo. Por fim, tudo isso nos faz viver com uma esperança. Eu costumo dizer que existe uma diferença muito grande entre expectativa e esperança. Expectativa é o que você cria ao longo da sua vida em relação ao que você vai fazer. É algo planejado, programado, que pode dar certo ou não. Então você tem a expectativa de daqui a alguns anos se aposentar e ter uma aposentadoria boa. Veja que é expectativa, não é realidade. Você tem a expectativa de viver até os 100 anos. Uma baita expectativa. A possibilidade é que você morra antes. Deus, o Criador e Cristo, o Redentor, levam muito a sério o mal e a injustiça, e em breve ambos julgarão a humanidade e renovarão o universo. Esperamos e ansiamos pelo momento em que as lágrimas de todos serão enxugadas e pela cura das nações. Antevemos os dias em que as nações adorarão a Deus e ao Cordeiro. Damos testemunho com palavras e atos sobre um futuro que é garantido. Sabemos, porém, que somente Deus pode trazer essa derradeira realidade futura à terra. Por isso que nós oramos constantemente: Maranata, vem, Senhor Jesus. A única esperança que deve mover o nosso coração está em Jesus Cristo, no seu retorno e no novo mundo que um dia nós faremos parte. Nesse novo mundo não vai ter câncer, não vai ter vírus, não vai ter doença, não vai ter nenhuma enfermidade, não vai ter nem vizinho chato, porque só crente vai entrar no céu, né? Não é verdade? E crente, por definição, não é chato, certo? Não vai ter aquele tio meio complicado lá no céu. Não vai ter problema com relação ao futuro e à aposentadoria. Porque o que mais o reino de Deus tem é prosperidade e abundância. Nada que nos faz chorar aqui no mundo será uma realidade presente no mundo por vir. E por isso vale a pena nós esperarmos. Vale a pena nós esperarmos e nós ansiarmos a sua vinda.
Gente, eu quero mais que Jesus venha logo. Ai, mas Jesus poderia vir daqui a 10 anos. Que mané 10 anos? Eu quero que ele venha hoje. Se possível, que ele viesse agora. Mas até que ele venha, nós vamos vivendo com essa esperança. Essa esperança que faz você acordar, mesmo com mau humor, mas com boa disposição segunda-feira de manhã. Domingo de manhã você já está em depressão já. Né? Você vê os cavalinhos no Fantástico, você já percebeu que a sua folga acabou, que a sua felicidade terminou. Você vai dormir e o sono vai durar como se fosse 5 minutos, e você vai ter que acordar ao som daquele despertador, ou da criança que chora, para viver mais um dia difícil, mais uma semana doída, boletos para pagar, clientes para encontrar, e um cliente pior que o outro. Mas o que nos dá esperança é que um dia nós estaremos diante, realmente, de fato, na presença de Deus. Por isso vale a pena nós esperarmos. A beleza da esperança em Apocalipse é que ela é tanto pessoal quanto global e até cósmica. Ela pode nos confortar em momentos de perda pessoal, como na morte de um ente querido, e em momentos de perda global, como em casos de desastres naturais ou em tempos de graves flagelos, como guerras, genocídios, pandemias. No fim das contas, no final da Bíblia, o livro de Apocalipse é um livro de esperança. O que a gente pode concluir, então, de todas essas 8 semanas? Apocalipse, naturalmente, não é o único livro da Bíblia e sua espiritualidade não pode ser examinada isoladamente, assim como a espiritualidade de nenhum outro livro ou autor pode substituir o testemunho bíblico como um todo. E Apocalipse deve dialogar com o restante do cânon bíblico, toda a história da narrativa bíblica. Mas, sem prestar atenção em sua voz profético-apocalíptica, podemos não ser provocados a fazer as perguntas difíceis que nenhum outro livro bíblico propõe de forma tão incisiva, e podemos deixar de perceber coisas que nenhum outro livro revela com tamanha clareza. Onde está o foco do seu olhar? Foco do nosso olhar. De hoje até o dia em que você bater as botas. Tem que estar onde? No Cordeiro. No Cordeiro vitorioso. É nele que tem que estar o foco. É nele que tem que estar a nossa esperança. Gente, é tão legal você imaginar como que vai ser o céu, a eternidade. Eu já falei para você o que vai ter lá. Né? Você pode projetar coisas e fazer a sua imaginação funcionar das coisas melhores que estarão, que nós teremos lá. E quando nós chegarmos lá, você vai ter a certeza de que tudo que você imaginou ser o reino de Deus, na sua realidade será infinitamente melhor. Muito melhor. E isso tem que dar esperança para a gente. A vida é dura. A gente tem incertezas em relação ao futuro. E é verdade. Às vezes nós temos medo de sofrer. E esse medo de sofrer lá na frente pode nos paralisar hoje. Mas, gente, quando nós olhamos para Jesus e entendemos tudo o que Ele fez por nós e tudo o que Ele prometeu fazer para nós, mesmo sofrendo, e eu não estou falando que nós não vamos sofrer, mesmo sofrendo, nosso coração, por um lado, descansa. 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 Descansa porque você sabe que a pior coisa que pode acontecer com você é morrer, não é? Pior coisa. Mas mesmo depois de você morrer, a morte é só uma passagem necessária e triunfante. Crente encara a morte com um olhar altivo, com cabeça erguida. Por quê? Porque sabe que Jesus já conquistou aquela morte. E que para nós está reservada a vida eterna. A gente encara de frente, olha no rosto da morte e do mal. E como apóstolo Paulo, a gente fala que a gente desafia a morte.
né? Olha só como Paulo era audacioso, atrevido o sujeito. Fala assim, ó morte, onde está a sua vitória? A maturidade que nós queremos alcançar na metropolitana é justamente essa maturidade. Você olha para a morte e fala assim, fica quieto, você já está derrotado. Eu passo por isso, mas passando isso, eu terei vida eterna. Então, nada nos abala de forma absoluta. Pode nos dar uns tremelique, pode nos causar um pouquinho de aflição, mas quem olha para o Cordeiro tem tudo. E é essa a mensagem que fica de Apocalipse. Que Deus possa guardar o nosso coração, que Deus possa fortalecer a nossa vida para que em tudo nós possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos e muito obrigado por essa série de 8 aulas que nós tivemos nesse livro tão especial. Senhor, que o nosso coração possa bater forte quando pensamos na eternidade. Que nós possamos querer chegar lá mais rápido. Que o nosso anseio seja que o Senhor venha depressa. Mas também que nós possamos, como diz a sua palavra, apressar a sua vinda, sendo luz e sal neste mundo, testemunhos fiéis, voz profética, povo crente no Senhor, até a sua volta. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.